Ai, ai. Ladies and gentlemen, oh my god, eu e os macacos, sim, estamos aqui lindos e maravilhosos nesse exato momento para mostrar para vocês o que aconteceu com esse rework que aparentemente tá mais para um rework visual do que realmente de algo muito diferente para o nosso queridíssimo Leomord. Esse é o fim da nossa sériezinha de 3 vídeos, a gente já fez da Vexana, já fez do Faramis e agora estamos terminando com o Leomord, com esse evento Next que aconteceu. Tá, até agora eu não achei os status base antigos de Leomord, mas eu descobri que tem umas coisinhas diferentes acontecendo aí na minha vida. Pelo que eu pude observar do nosso queridíssimo tutorial de maio de 2021, do nosso queridíssimo Frost Leomord, grande homem, ok? Ele simplesmente deu um tapa, ok? Justamente neste momento em que eu pude observar alguns status base para saber sobre as coisas que aconteceram. Eu tive que caçar num vídeo, coisa que não devia acontecer, mas aconteceu e agora eu tenho aqui os status. Porém, eu descobri que também o meu site está desatualizado, a nossa Wikifandom aqui no caso, porque os status aqui, ao menos que, de certa forma, ele tenha sido bem nerfado em questões de a vida e até mesmo o dano dele, se eu não me engano, né? Para que no final ele tenha o mesmo status base, ok, entendo. Mas fora isso, eu não tenho controle sobre. Qual é a ideia principal? O que a gente vê é que ele foi nerfado, né, no early game, para ainda continuar e se manter com mais dano no mid e late game. Então o crescimento dele acaba sendo muito melhor e maior, porém ele ainda é bem fraco no começo do jogo. Pelo que a gente vê, ele tem 2.900 de vida, entre as continhas, né, no caso, e agora ele tem 2.738, como a gente pode ver. Deixa eu ver se a câmera não tá em cima. Não? Tá. Qual é a ideia? Visto que também o combo de Leomord e Angela tá muito forte, então viria muito forte, eles já, né, souberam sobre isso. Tiraram 22 de dano dele, no caso, sobre essa questão. A gente vê que é 148 a 126. O que mais? O que a gente tem? As defesas físicas e defesa mágica se mantêm a mesma, pelo que a gente vê, 21 e 15, e o 74 base ainda, talvez, né? A gente ainda não viu o atributo de crescimento dele por inteiro. Não mostra, né, joguinho? Muito obrigado. Tenho que procurar a parte. Atributos de crescimento, e eu trouxe com ele o Balmond. O Balmond, na realidade, semelha ao instinto de caçador, lutador, ou seja lá o que for, e aí eu vou trazer essas diferenças. Então, de certa forma, 2738 atual, então o HP maior até o momento vai para o Balmond. Quer dizer, desculpa, para o Leomord, o Balmond de 2736. Ele fica com 6.100 e mesmo com ele com 2.900 de vida, o crescimento de vida dele era 202 e ele ficava com 5.700. Se for o caso, aumentou um pouco agora, mas ainda assim não acompanha o Balmond, que ele tem aí cerca de 20 pontos a mais, tinha, né, no caso, 20 pontos a mais de vida do que ele crescia a 246 de vida por nível, que já é bastante coisa. Nesse caso, ele tem 9.4 de regen de vida, ele tem 7, já é uma diferença, ainda mais que o Balmond, por ter menos vida nesse começo de jogo, ele precisa disso, e além disso, a relação que ele tem em abater unidades. Só que ele precisa, lembrando, abater. Se ele não abater, ele não regenera tanto da vida dele. O que eu acho que já é bastante dele ter um regen desse tamanho, é estranho pra mim, tá? Mas o crescimento dele é de 0.6. Deixa eu ver como é que é o Leomord. Também, o HP ele tem 7, mas o crescimento era de 13.2 no final do jogo. Ele tem 17.8. Muita coisa pra quem já regenera bastante a vida. Suspeito, digo pra vocês. Fora isso, diferença de 25 pontos de defesa física, já que visto que o Leomord já é um cara mais voltado pra early, para mid e late game, enquanto o Balmond, no caso, ele é voltado mais para early game e mid setado, geralmente, para busca de objetivo, então é normal ele ter um pouquinho mais de defesa nesse começo, e depois ele acabar ficando um pouco mais, ele decair um pouco no final do late game. Porém, ele ainda tem bastante status base, tanto que é 78 e 15 e 42 no final. O antigão, a gente via que ele perdia para 4 pontos e mantinha aí, acho que 4 pontos de diferença também para a defesa mágica no late game estacado. Ainda assim mostrando que existia uma superioridade no nosso querido Balmond até agora. Vamos ver se isso muda até mesmo, porque lembrando, né, ele faz mais pontos físicos do que realmente um tanque. Leomord, por outro lado, tem mais assistência ao seu time porque ele é mais de teamfight, ok? Ainda mais contando pelos seus controles de grupo. De certo, tudo dele parece a mesma coisa. A gente vai agora fechar tudo isso aqui porque agora eu vou mostrar pra vocês quem é o garotão. E vamos ler as habilidades e compará-las pra ver se tem alguma coisa diferente. A gente vê aí, queridíssimo Leonardo, vamos ver. Primeira habilidade se mantém a mesma. Ímpeto.
Obrigado por falar no meu ouvido. Escudinho, pontada, dano em área, mesmo dano para todos os alvos. Se ele aplicar, tem lentidão, etc. Ok. Ele pode parar no meio do caminho, ou se ele tomar algum tipo de controle de grupo, ele vai mais cedo. Mas quanto mais ele conjura a habilidade, mais dano ele causa, ele pode também estacar com a segunda. Já mostrou até com o cavalo que eu nem pedi. Obrigado. Vamos lá. Inicialmente, vamos ao novo Leomord. Ímpeto. Leomord ganha 150, esse é o valor do escudo, ok? Mais 150% do seu físico, ok? Do seu dano total físico de escudo para começar a carregar, ok? Para começar a carregar. Causando 25% de lentidão aos inimigos, ainda mantém a lentidão, ok? E quando o carregamento for acumulado ou interrompido, ele ataca, na realidade, desculpa, com a sua espada na mesma direção, causando 500 de dano, mais 180% do seu ataque físico, como dano físico, normal. Aumenta com o tempo de carregamento. Esse dano físico acaba escalando tanto mais. Vamos ver. Causando... com sua espada na mesma direção, carregamento, tá. E 40% de lentidão por 1 segundo aos inimigos atingidos. Leomord pode usar a habilidade novamente para interromper o carregamento. Vamos voltar aqui a um tempo que eu quero saber se por algum acaso... ele ainda tem, a mesma coisa. A ideia que eu tava buscando aqui é pra saber se a lentidão, depois que ele dava o dano, continuava a mesma, mas aparentemente sim. Mudou o ícone. Tá mais bonito. Visualmente falando, a habilidade tá um pouquinho... Deixa eu ver se tá clean comparado à última. Ela tá bem mais bonita de se ver e mostra tranquilamente o alcance, que é um cilindro. Não sei como falar isso, mas é quase um retângulo, só que curvado nas pontas. Mesma coisa. Ganha um escudo, lentidão na passagem da conjuração e depois ele causa dano normal. Na posição do cavalo, coisas mudam. Vamos aos cavalos. Vai, meu filho, deixa eu trabalhar. Pisada fantasma. Barbiel, seu cavalo, ou cavala, não sei como é que fala essas coisas aí, salta pra frente causando 325 de dano, mais uma porcentagem de dano físico, às unidades inimigas na área onde ele está, causando lentidão nelas de 40% que dura um segundo. Mesma ideia da habilidade principal, porém, agora ele tem uma mobilidade a mais. Causa dano a mais, o dano é em área, é um dano já muito poderoso logo de começo, que não precisa de canalização, e ele busca alvos. Tranquilo. Mesma ideia. Continua a mesma coisa, o que muda é só o efeito ali do ícone da habilidade. A gente vê o efeito ali chamado cavalinho. Um efeito mais bonito, realmente pedra se levantando no meio do caminho, agora sim tá muito mais limpo também de visão. Mesma ideia, não muda absolutamente nada, não tem nada a mais ou a menos pra ver entre o herói que a gente tá vendo aqui. Ok? Próxima habilidade. Ataque destrutivo. Um dash. Leomord avança em uma direção, causando dano físico e lentidão a todos os inimigos em seu caminho e próximos ao ponto onde ele avança. Dash geral, qualquer um que passar. Leomord avança com Barbiel em uma direção, jogando para trás todos os inimigos. Ok. Vamos lá. Segunda habilidade, ataque destrutivo. Leomord rapidamente avança na direção designada, causando dano, base, mais 50% do dano físico total, aos inimigos próximos do seu caminho e do seu destino. Causa lentidão a todas as unidades inimigas em 30% e dura 1 segundo. E o tempo de recarga é bem alto, tá? Mesma ideia, o que mudou foi o ícone. Literalmente não voltei uma mudança no Leomord, cara. Além dos status base, é isso? Tipo, deve ter algum tipo de crescimento a mais que eu não vi. Mas é a mesma ideia. Ele avança, ele não é parado, entre aspas, sobre esse avanço. Ele não para no primeiro alvo, não. Ele literalmente vai pra cima. Ao menos que ele sofra algum tipo de controle de grupo, acredito eu. Mas ainda assim, é a visão dele. E, na visão do cavalo, Barbiel avança para frente em uma direção designada e empurra todos os inimigos no caminho, causando 300 de dano base, mais 50%. Habilidade de controle. Vamos ver, ele vai chamar o cavalo. Chama o Gabigol. É isso. Uau. Só isso. O que eu tô fazendo, velho? Tem nada pra falar. Seu caminho causando dano físico. Ultimate, Corcel Fantasma.
Em sua Ultimate, Leomord chama Barbiel Isso aqui tem que mudar de alguma forma. todos os inimigos em seu caminho, enquanto entra no campo de batalha causando dano físico. Leomord pode caminhar até Barbiel para entrar no modo estado... Tá, pelo que vê aqui, os dois têm o mesmo dano base. Tá, vamos ver se muda de alguma forma aqui. Corcel Fantasma. Leomord invoca Barbiel para disparar até o campo de batalha e empurra todos os inimigos em seu caminho, causando dano. Ok, isso a gente já sabia. Se Barbiel entrar em contato com Leomord, eles entrarão em estado montado. Estado montado, Leomord ganha um conjunto de novas habilidades, como a gente já viu, e ele poderá usar ataques básicos dentro de uma área circular. Área circular. Tá, então seria no caso o 360 dele. Mesmo em movimento. Além disso, ele ganha 60 de velocidade de movimento, 40 de defesa física e mágica. Mesma ideia da Ultimate antiga. montado, fazendo com que seus ataques básicos Realmente, dá pra ver aqui também o ciclo. Ok, causem mesma dano ideia. em uma área circular. Além disso, ele Velocidade de consegue movimento e queimar tanca. um novo conjunto de habilidades. Os ataques básicos de Leomord garantem dano crítico contra inimigos com menos de 30% de HP. Tá. Inimigos com menos de 30% de HP recebem crítico, que é a sua passiva. Os ataques básicos de Leomord irão causar dano crítico contra inimigos com menos de 35% de HP máximo, causando 200% do dano. Geralmente, quando a gente fala em ataque crítico, geralmente o ataque crítico já é 200% do seu dano. Se estamos falando de um caso em que isso pode ser, talvez, a grande mudança do Leomord, em que ele já tem o dano crítico, e mesmo com dano crítico ele acrescenta 200% a mais, é uma situação. Mas o jogo é bom e nunca me fala nada. Deixa eu ver. Fala pra mim, vai. 239, 239, 239, 239... Critou? 478, tá. Literalmente é um ataque crítico. Não aumenta 200% a mais o crítico. Não, o crítico já demonstra que é 200% a mais. Não devia falar que é mais 200%. O crítico geralmente é assim. Ao menos que o crítico do nosso queridíssimo ML seja diferente do que eu tô pensando, mas geralmente a ideia é essa. Mudanças de forma geral. Leomord só recebeu um buff visual. Ele ainda continua sendo da mesma história, da mesma forma, e aparentemente teve só umas mudanças em status base que o jogo não mostrou por inteiro, já que eu não consegui ver nada. E nem no patch note eles falam. Deixa eu até dar uma olhada de novo pra vocês. Nota de atualização. Não quero falar com você, não quero falar com você, não quero falar com você, não, aqui. Espada juramentada aqui, Leomord. Característica do herói: um cavaleiro destemido leal, projetado para dominar a partida no meio até o final. Normal, já sabia disso antes. Estamos lançando Leomord com novas animações, habilidades e efeitos especiais, assim como aprimoramentos de seu dano para um melhor desempenho no meio ao final da partida. Acredito então que talvez a ideia principal do Leomord seja que as habilidades tenham aumentado um pouco mais da... Como é que eu posso dizer? Talvez um dano base ou até mesmo um escalonamento. Como eu não tenho ainda o lado antigo dele, eu não posso citar e falar muito sobre isso, mas eu acho que essa é a ideia e por isso que ele tá voltando tão forte. Vamos ver, reduzimos os requisitos de Leomord a lançar ataques críticos enquanto aumenta a sua taxa de dano e roubo de vida, ok. Uma experiência de lançamento otimizada, Leomord agora pode lançar essa habilidade com mais frequência enquanto causa maiores danos, que é a primeira habilidade. Ok, então buffaram isso. Ultimate Coração Fantasma, experiência de lançamento otimizada e uma defesa com escalonamento aprimorado farão que Leomord monte em Barbiel com mais confiança no campo de batalha. Ele vai montar com mais confiança, gente. Que lindo. Tá, quais são os status aqui? Dano base 350, 450 e 550. E a defesa híbrida de 40, 60 e 80, já é bastante coisa. 300, 320, 40, 60, 80, 400. Tá, o dano base da segunda skill, mas isso aqui não é nada. Tipo de dano base, 40% escalonado sempre e 300%. Muda-se para o Corcel. 325, 380, até 600. 600 é bastante, tá? 300, 320, 340, 60, 80, 400. Mesma ideia. Tá. Principal skill é a primeira, obviamente, e a ultimate, que é muito importante. Mudou, então, sobre os status base, e realmente eles estão bem altos, ok? Não sei se altos o suficiente para comparados com a versão antiga, mas ele ainda continua sendo um bloco muito forte, e ele voltou no meta atual com muita força, visto que suportes fadinhas, como Angela principalmente, acabam combando muito com ele, visto que ela dá pra ele a velocidade de movimento necessária, consegue ali terminar um alvo que de repente foge muito, e ele tem também, além da mobilidade, vai conseguir caçar eles, e ela também pode auxiliar o time de uma forma geral. Vamos ver. O que eles estão usando de mecânica pra ele?
Normalmente o jogo já vai te dar Machado Sanguinário, o confronto sem fim, dano base e armaduras e resistências. Tal, dano... Lâmina do desespero. Pra builds, vamos ver o que o pessoal tá inventando. Ok, eu gosto eu gosto de alabarda. Ok. Se seu time não faz, você tem que fazer, então se você tiver forte, eu gosto. A mudança nas asas da rainha, eu não sei se ainda vingou. Não sei, mas... Ok. O que mais a gente tem? Domínio de gelo é uma situação. Realmente, o machado sanguinário pra ele é uma opção viável. Todo mundo gosta de fazer, né? Alô, Terisla. Machados. Ok, gosto da ideia de machados. Dano base, imortal e ataque do caçador. Vai correr ainda mais pra quê? Não sei. Realmente tem que buscar o adversário, né? Não pode, né? Rosa de ouro é legal. Parece aparentemente full dano mesmo. Bem carregador, apenas um item de defesa sendo diferenced. Diferenced. Nossa, maravilhoso. E as da rainha comba com machado sanguinário, tá? E confronto sem fim também comba. Na mina dos sete mares, tá. Bem normal, é uma ideia que você vai fazer como o meta atual já sugere. Guerreiro faz, entre aspas, off-tank ou full dano. Geralmente é legal ver a situação de 3 a 4 itens de dano, o último de defesa ou penúltimo no caso. Peito bruto é viável pela velocidade de movimento, ainda mais que você vai ser a frontline e você já tem, né, junto ao seu corcel, ou o que vocês queiram chamar, base de defesa muito alta. Imortal sempre bem-vindo, né? Um item que todo mundo faz, é um item popular. Rosa de ouro eu gosto, é um híbrido, né? Domínio de gelo também, bem situacional. E de resto, realmente, o confronto sem fim é uma medida muito boa, de segundo a quarto item. E o machado sanguinário aparentemente vai ter que ser o primeiro. Mas porque, lembrando, ele precisa ficar no meio de 3, 4 jogadores causando controle de grupo e ele já tem um dano burst, entre aspas, né? Não necessariamente um dano burst, mas como ele ataca em área, muitas skills dele são em áreas e, por assim vampirismo, isso ajuda ele a ficar mais forte na partida. Acredito eu que os emblemas vão continuar os mesmos para ele. Emblemas como abrir fogo inicialmente, se você for level baixo no jogo e de repente foi a única que você pegou level 30. Mágico não precisa, de tanque tenacidade ou explosão compulsiva, mas não são os melhores pra ele, obviamente. Se for pela jungle, mago assassino sempre é bem-vindo. Assassino enfurecido com certeza. Duvido que matchups em lane aconteçam com ele é bem fraco e as trades, né, trocas com ele até o level 4 são, tipo, totalmente opostas. Ele sempre vai apanhar. Então não é um tipo de visão que a gente gosta de ter no reconhecimento do próprio Leomord, mas fica a critério de vocês se vocês quiserem tentar. Eu recomendaria o Desamparado, já que é sempre uma lane 1 contra 1 que você vai ficar, né? Sessão split ou não sei. Ou então até mesmo Enfurecido, que sempre vai ser o melhor. Mago não entra. Pra ele, talvez eu acharia se fosse no caso dele na lane. Festival de Sangue seria ótimo pra ele, combaria com Machado Sanguinário. Vontade inabalável não é a situação dele, ele não quer perder vida. O golpe desabilitador eu acho que é uma ideia, visto que ele já tem muita habilidade que ele, né, dá lentidão. Então, a primeira dele dá lentidão, a segunda dele dá lentidão, com o cavalo, a primeira da lentidão, a segunda dá controle de grupo, mas ainda assim já é alguma coisa, então você vai ter um aumento muito de força sobre o seu adversário, mas também não é muito pegado, não é muito pedido, né? Suporte, duvido que vão fazer, mas se fizerem um roaming dele, duvido que seja com esses, vão ser com tanque. E de atirador, não sei, talvez ele carry, não viria ele tão bem como carry, ele não é tão focado com ataques básicos, então esses aqui também não fecha pra ele. De resto, acho que é isso. Já mostrei toda essa ideia e como ele era bem antigo e estranho. Mas aparentemente foi apenas um rework visual mesmo, pra deixar ele bonitinho pra galera e ainda assim voltar. Né, os dano base realmente vão ver se vai vingar, e eu acredito que ele possa ser talvez um dos heróis vindos da MPL, porque lembrando, estamos em um meta em que guerreiros estão muito mais fortes, superiores, né, nesse momento. E ele tem até mesmo um potencial pra teamfight muito bom, ainda mais visto que os controles de grupo dele são muito fortes. Tá bom, galerinha? Então é isso, vou deixar vocês aqui quietinhos, tamo junto, e eu vou pensar no que fazer. Acho que a teoria de eu fazer dos heróis de A a Z aí, desde o primeiro até o último aí, vai rolar. Fora isso, eu vou ficar por aqui. Até.